A Mulher de Preto, conto de Machado de Assis. Estamos no 18º vídeo. Essa é a 11ª parte do conto. Como havia prometido, Estevão foi logo procurar o deputado Menezes. Em vez de ir direto ao fim, quis antes sondá-lo a respeito do seu passado. Era a primeira vez que o moço tocava em tal. Menezes não desconfiou, mas estranhou. Mas tal confiança tinha nele que não recusou nada. Sempre imaginei, dissera-lhe Estevão, que há na sua vida um drama. É talvez engano meu, mas a verdade é que ainda não perdi a ideia. Há com efeito um drama, mas um drama pateado. Não sorria, é assim. Que supõe então? Lembre-se que patear, quando você está no teatro, é bater com os pés, né? Para manifestar reprovação. Eu não acho que hoje em dia as pessoas pateiem para manifestar reprovação, né? Vaiar, talvez você possa vaiar uma peça. Lembre-se um pouco de etiqueta de teatro. É de bom tom você ficar quietinho durante a peça. E aí, quando chegar a hora dos aplausos, você pode vaiar. As pessoas geralmente não fazem isso hoje. Eu acho uma pena. Assim como eu acho uma pena às vezes a pessoa aplaudir de pé quando a peça é só boa, né? Porque isso serviria para distinguir, né? Você não aplaudiria muito, você aplaudiria um pouco se a peça é mais ou menos, aplaudiria bastante se a peça é muito boa, ficaria de pé aplaudindo, talvez até falando uns bravo, né? Ficaria só sentado se a peça fosse medíocre para menos, e você vaiaria se a peça fosse muito ruim, né? Eu tenho a impressão que hoje em dia que eu digo 2 anos atrás, porque teatros estão todos fechados, né? Mas a pessoa não gosta, se a peça é ruim mesmo, a pessoa sai do meio da peça, né? Bom, isso não tem nada a ver com a história, foi só uma digressão minha. Há com efeito um drama pateado. Então pateado pode ser isso, né? Antigamente não só você vaiava, mas você pateava, né? Lembre-se de pata. Eu coloquei um outro significado para patear, que é ser vencido, sucumbir, ter mau êxito, dar-se por vencido. Então poderia ser um drama já vencido, um drama já passado. Não sorria, é assim. Que supõe então? Não suponho nada, imagino que pede dramas a um homem político? Por que não? Eu lhe digo, sou político e não sou. Não entrei na vida pública por vocação. Entrei como se entra em uma sepultura, para dormir melhor. Por que eu fiz? A razão é o drama de que me falo. Uma mulher, talvez... Sim, uma mulher. Talvez mesmo, disse Estevão procurando sorrir. Talvez uma esposa. Menezes estremeceu e olhou para o amigo, espantado e desconfiado. Quem lhe disse? Pergunto. Uma esposa, sim, mas não lhe direi mais. É a primeira pessoa que ouve tanta coisa de mim. Deixemos o passado que morreu. Parce sepultes. Parce sepultes significa perdoa os mortos, né? Perdoa os sepultados, né? Perdoa aquilo que já morreu. Parce sepultes, o nosso colega falou. Menezes. Conforme, disse Estevão, e se eu pertencer a uma seita filosófica que pretende ressuscitar os mortos, mesmo quando é um passado? As suas palavras ou querem dizer muito ou nada. Qual é a sua intenção? A minha intenção não é ressuscitar o passado unicamente, é repará-lo, é restaurá-lo em todo o seu esplendor, com toda a legitimidade do seu direito. O meu fim é dizer-lhe, meu caro amigo, que a mulher condenada é uma mulher inocente. Ouvindo essas palavras, Menezes deu um pequeno grito. Depois, levantando-se com rapidez, pediu a Estevão que lhe dissesse o que sabia e como sabia. Estevão referiu tudo.
Quando concluiu a sua narração, o deputado abanou a cabeça com aquele último sintoma de incredulidade que ainda é um eco das grandes catástrofes domésticas. Mas Estevão ia armado contra as objeções do marido, protestou energicamente pela defesa da mulher, instou pelo cumprimento do dever. A última resposta de Menezes foi esta: meu caro Estevão, a mulher de César nem deve ser suspeitada. Acredita em tudo, mas o que está feito, está feito. Agora o Estevão, né? O princípio é cruel, meu amigo. Aí o Menezes, é fatal. Essa parte aqui, o princípio é cruel. O princípio é cruel no sentido de o que está feito, está feito. Pode ser, mas é extremamente importante a gente entender a mulher de César nem deve ser suspeitada. O que tem a ver isso? Por causa disso, eu coloquei ali no nosso Quizlet, a mulher de César nem deve ser suspeitada. Olha que interessante. Em 63 a.C., Júlio César, ok? César foi eleito para a posição de pontífice máximo. Antes de ele ter dado o golpe e tentado se tornar um imperador de Roma, né? Pontifex Maximus, o sumo sacerdote da religião estatal romana, o que lhe dava direito a uma residência na Via Sacra, uma rua, né? Em 62 a.C., Pompeia realizou um festival em homenagem a Bona Dea, boa deusa, no qual homem nenhum poderia participar em sua casa. Pompeia, a mulher do Júlio César, ok? Então, tenham isso em mente. Porém, um jovem patrício chamado Públio Clódio Púlcoro conseguiu entrar disfarçado de mulher, aparentemente com o objetivo de seduzi-la, ou seja, de seduzir a mulher do Júlio César, seduzir a Pompeia. Vai vendo, vai vendo. Ele foi pego e processado por sacrilégio, porque ele estava invadindo uma cerimônia que era só para mulheres. César não apresentou nenhuma evidência contra Clódio no julgamento e ele acabou inocentado. Ótimo, ele acabou sendo inocentado. Mesmo assim, peraí que eu me perdi. Mesmo assim, César se divorciou de Pompeia, afirmando: minha esposa não deve estar nem sob suspeita. Esta frase deu origem a um provérbio cujo texto é geralmente o seguinte: a mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Percebeu? Há um espírito bem prático aqui, um espírito bem público, um espírito bem social, né? Não só é importante pela minha posição que a minha mulher seja pura, mas é importante que ela tenha aparência de pureza, ok? Por mais que eu sei que ela não traiu, que o Públio Clódio Púlcro não conseguiu fazer nada com ela, não seduziu a minha mulher, mas o povo vai pensar que ela foi seduzida, né? Afinal de contas, o cara conseguiu entrar numa festa que era só para mulher. Então, minha esposa não deve nem estar sob suspeita, ok? Isso me lembrou muito os aforismos do Benjamin Franklin, né? Eu tinha trazido aqui, mas eu não vou ler, senão eu vou ser digressivo demais, né? Mas o Benjamin Franklin escreveu uma autobiografia e ele tem muito esse espírito prático de viver em sociedade. Então, por exemplo, uma coisa que ele falava, um dos aforismas dele é: come para você mesmo, se veste para os outros. Que no quesito de você tem que ter uma boa aparência com os outros. E outra coisa que ele enfatizava bastante na sua autobiografia era o seguinte: não basta você simplesmente ser honesto. Não basta você simplesmente ser trabalhador. Não basta você simplesmente ser econômico. Você tem que mostrar para as pessoas. As pessoas têm que ver, você tem que ter a aparência da honestidade, da economia, etc. Repare, não é que ele está dizendo para você enganar os outros. Ele está dizendo que você tem que ser honesto, mas tem que mostrar para os outros que você é honesto também, né? Então uma coisa que ele fazia, e ele colocou na autobiografia dele, era de vez em quando, ele trabalhava com papel,
E é claro, ele tinha os empregados dele para carregar o papel. De vez em quando ele carregava ele mesmo o papel na rua, colocava lá um carrinho de mão e carregava de uma, sei lá, de uma fábrica para um cliente, alguma coisa assim, embora ele não precisasse. Por quê? Porque aí você cria uma boa imagem, as pessoas olhavam e o próprio Benjamin Franklin coloca isso na biografia dele, né? Não é ninguém, não estou interpretando, né? Falando, esse safado fez isso. Ele diz que ele faz por causa desse motivo. Por quê? Porque desse modo as pessoas iam olhar para ele e falar, nossa, esse cara é trabalhador. Esse cara, olha, por exemplo, sobre ser frugal, né? Não gastar muito. Não, olha o que ele come uma coisa simples. Olha a casa dele, nem é tão chique assim, né? Olha, às vezes ele dispensa empregado para ele mesmo fazer o trabalho. Não, eu vou dar, se eu precisar fazer negócio com um cara desse, trabalhador, honesto, etc, etc. Então é mais ou menos esse o princípio que o César usou para a esposa dele. Eu sei que ela não traiu. Eu sei que a gente pegou o Públio antes de ele tentar seduzir a minha esposa. Mas, e aí virou o provérbio, né? A mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta, ok? E é isso que o nosso Menezes está falando aqui. A mulher de César nem deve ser suspeitada, não pode nem haver suspeita. E olha que cruel da parte dele, né? Ele está falando assim, olha, você me convenceu, minha mulher não me traiu. Mas agora a gente meio que se separou, todo mundo, pelo menos na província antiga deles, né? Todo mundo sabe que a gente se separou e as pessoas pensam que minha mulher me traiu. Então, isso para a vida pública não é bom, né? E aí faz muito mais sentido a resposta do Estevão. O Estevão fala, o princípio é cruel, meu amigo. E aí o Menezes, é fatal. Estevão saiu. Ficando só, Menezes caiu em profunda meditação. Ele acreditava em tudo e amava a mulher, mas não acreditava que os belos dias pudessem voltar. Recusando, pensava ele, era ficar no túmulo em que tivera tão brando sono. Estevão, porém, não desanimou. Quando entrou em casa, escreveu uma longa carta ao deputado, exortando-o a que restaurasse a família um momento separada e desfeita. Estevão era eloquente. O coração de Menezes com pouco se contentava. Precisava de pouco para ser convencido. É claro, ele quer. Ele ainda ama a mulher dele, né? Enfim, nesta missão diplomática, o médico ouve-se com suprema habilidade. No fim de alguns dias, dissiparam-se a nuvem do passado e o casal reunira-se. Como? Madalena soube das disposições de Menezes e recebeu o anúncio de uma visita de seu marido. Quando o deputado preparava-se para sair, vieram dizer-lhe que uma senhora o procurava. Era a Madalena, quer dizer, a senhora era a Madalena. Menezes não quis abraçá-la, ajoelhou-se-lhe aos pés. Tudo estava esquecido. Quiseram celebrar a reconciliação e Estevão foi convidado para lá passar o dia em companhia dos seus amigos que lhe deviam a felicidade, porque lhe deviam mesmo, né? Repare, se não fosse a eloquência do Estevão, Menezes não tinha mais ninguém tão próximo. Lembra que o Menezes era um misantropo. Ele não ia dar essa abertura para mais ninguém servir de embaixador, né? A mulher não poderia ser tão eloquente porque ela estaria defendendo ela mesma. Por mais que a mulher conseguisse a brecha para convencer o Menezes que ela era inocente, ainda tinha esse último escrúpulo do Menezes, que é a mulher de César nem deve ser suspeita, né? Então, realmente, foi a Estevão que eles deviam a felicidade. Quiseram celebrar a reconciliação, e Estevão foi convidado para lá passar o dia em companhia dos seus amigos que lhe deviam a felicidade. Estevão não foi, mas no dia seguinte Menezes recebeu este bilhete. Desculpe, meu amigo, se não vou despedir-me pessoalmente. Sou obrigado a partir repentinamente para Minas. Voltarei daqui a alguns meses. Estimo que sejam felizes e espero que não se esqueçam de mim.
Menezes foi apressadamente à casa de Estevão e ainda o achou preparando as malas. Achou singular a viagem e mais singular o bilhete, mas o médico não revelou por modo nenhum o verdadeiro motivo da partida. Quando Menezes voltou, comunicou à mulher as suas impressões e perguntou se ela compreendia aquilo. Não, respondeu Madalena, mas tinha compreendido, enfim. Nobre alma, disse ela consigo. Nada disse ao marido. Nisto, mostrava-se esposa solícita pela tranquilidade conjugal, mas mostrava-se, sobretudo, mulher. Você tem interpretação para isso? Mulher no sentido que ela era esperta, mulher no sentido que ela era cuidadosa, mulher no sentido de que ela queria guardar a vaidade dela para ela mesma? O que quer dizer isso, né? Mas eu não sei se você concorda, eu considero acertadíssima a decisão dela, né? Imagine quando que o Menezes ia sofrer ao saber que, primeiro, né, poderia sofrer pelo amigo dele, né? Imagine quanto que o Menezes ia sofrer ao saber que o amigo dele amava a sua esposa, né? Então, tem isso, primeira coisa. Segundo, para uma pessoa ciumenta, por mais que a pessoa tenha muito boas intenções, se coloque na posição do Menezes, né? Você acabou de voltar com a tua mulher, que, né, acabou de se desfazer uma suspeita. Só que, então tinha uma suspeita anterior e agora, nesse mês que passou, ela passava dias e dias e dias com o Estevão, teu melhor amigo, que gostava dela, que estava planejando casar-se com ela, né? E novamente, os ciúmes não é uma coisa decidida, os ciúmes não é um raciocínio, não. Olha, veja bem, o meu amigo me respeita, minha mulher sempre me provou que é fiel, né? Não, ciúmes é um verme. Eu ficaria lá roendo, mas será? Será que nem um dia eles se sentaram mais próximos um do outro? Será que não houve nada antes disso? O que eles passavam? O que eles ficavam fazendo tantas e tantas horas juntos, sendo que ele amava ela profundamente? Amava ela a ponto de ter que se mudar para uma outra província porque não aguentava o amor, o que ele sentia. Será mesmo que ele nunca se declarou a ela? Então, a decisão da Madalena, você provavelmente vai falar, não, mas você tem que abrir tudo, é o teu, né, num casal tudo tem que contar um pro outro. Eu não sei, eu ainda acho que a decisão da Madalena é muito acertada. Ela está protegendo o Menezes, e é claro, protegendo a própria felicidade conjugal. Ela não fez nada de errado, lembre-se disso, né? Ela não fez nada de errado. Bom, então, nada disse ao marido, nisso mostrava a esposa solícita pela tranquilidade conjugal, mas mostrava-se sobretudo mulher. Menezes não foi à câmara durante muitos dias, e no primeiro paquete seguiu para o norte. Eu não coloquei paquete aqui, porque em diversos outros lugares, quando a gente leu o Dom Casmurro aqui no canal, os outros contos, crônicas, a gente fala sobre o paquete. Se você precisar, comente aqui que eu indico algum desses outros vídeos. Mas lembre-se que a nossa comunicação com a Europa era o paquete, e a nossa viagem a províncias longe, né, era muito mais rápida sendo feitas. Então você saía do Rio, ia pelo mar e chegava lá na Bahia, sei lá, do que por terra. Isso é óbvio, né? Pense nas estradas, esse tipo de coisa. Menezes não foi à câmara durante muitos dias e no primeiro paquete seguiu para o norte. A ausência transtornou algumas votações e a sua partida logrou muitos cálculos. Mas o homem tem o direito de procurar a sua felicidade. E a felicidade de Menezes era independente da política. Ou seja, ele só estava na política não por um amor à política. A gente já sabia disso, né? E esse é o fim do conto. Eu acho que eu vou abrir um vídeo de uns 2, 3 minutinhos só para eu fazer umas considerações finais.